passo é a sobrancelha. Com lápis, eu dou um risquinho aqui depois da metade da sobrancelha pra trás. Aí eu venho com um pincelzinho assim e vou arrastando aqui pra cima e aqui pro lateral pra esfumar o lápis, não deixar marcado. E antes eu só deixava assim, eu não fazia mais nada. E eu acabava antes preenchendo minha sobrancelha só assim, não fazia mais nada. Mas agora eu venho com um corretivo. Eu gosto desse da Ruby, porque ele já tem um pincelzinho, então eu aplico só ele, sem pincel. Ó, eu venho contornando ela, fazendo o desenho bem retinho. Isso deixa a sobrancelha bem mais desenhada, cobre até os pelinhos, sabe? Então é ótimo até pra quando você tá com a sobrancelha por fazer, que é o meu caso agora. Ele dá uma super disfarçada nos pelos. Depois que eu comecei a fazer isso, eu quase nunca saio de casa sem preencher a sobrancelha. Eu posso ir sem maquiagem nenhuma, mas a sobrancelha eu preencho e delimito. Eu venho com essa esponjinha de queijinho úmida e venho aqui, ó, arrastando só pra esfumar. Eu aproveito que a esponjinha tem um corte reto e encaixa certinho aqui pra eu arrastar pra baixo e pra cima. A segunda dica que também muda tudo é misturar a base com o hidratante. Gente, o acabamento fica outra coisa, sério, principalmente se a sua base for mate. E eu já cansei de explicar aqui que mesmo que a sua pele seja oleosa, ela precisa de um hidratante, porque senão ela vai produzir mais óleo. E aí o que eu faço? Eu misturo aqui na mão uma base. E aí eu vou misturar. Na mesma quantidade de base eu coloco a mesma quantidade de hidratante. E aí depois eu venho espalhando com uma esponjinha úmida. A pele fica com um viço mais saudável, o acabamento fica muito mais natural, não fica aquele negócio grosso na pele, sabe? A pele melhorou demais depois que eu comecei a fazer isso. Como ela fica bem molhadinha por causa do hidratante, eu dou umas batidinhas com a esponja e depois eu venho com um pincel Duo Fiber em movimentos circulares, porque espalha melhor. Agora eu vou adiantar alguns passos da maquiagem que eu já faço normalmente, que não tem nenhum segredo, e eu já volto. Bom, então a próxima dica é depois do contorno feito, eu venho com uma esponjinha, aquele queijinho úmido. Venho aqui com um pó mais claro. E eu marco bem aqui abaixo do contorno, fazendo uma linha bem marcada mesmo. Olha a diferença que já dá de um lado para o outro. Eu ainda não esfumei, né? Não tirei o excesso do pó. Depois eu venho aqui com o pincel e tiro o excesso. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença no acabamento do contorno. Agora a próxima dica é para finalizar os olhos. Antes eu só fazia um contorno muito fraquinho e muito fininho rente aos cílios inferiores. E eu comecei a fazer um contorno mais grosso. Então eu venho aqui com a mesma sombra que eu usei em cima. Primeiro com um pincel fininho, vou usar um pincelzinho chanfrado. E eu vou vir aqui rente aos cílios, depositando a sombra. Uma dica também é você unir aqui, ó, com a sombra de cima, tá? Depois eu venho com um pincelzinho assim, com as cerdas curtas, mais firminho. Em movimentos de vai e vem. Então a dica aqui é você fazer um esfumado aqui embaixo mais largo, sabe? Você pode até usar 2 tons. É porque na parte de cima, pra fazer aqui, eu usei só uma sombra. Então, por isso eu só tô usando uma aqui embaixo. Mas se você tiver usado uma mais clara, né, pro côncavo, pra fazer uma transição entre a pele, você faz a mesma coisa aqui embaixo.
E olha a diferença que já dá de um pro outro. Eu vou colocar agora um cílio bem longo, mas quando é uma ocasião assim mais simples, eu uso um cílio que é menorzinho. Eu inclusive já até mostrei aqui um cílio que é bem mais natural, bem mais básico, lá no vídeo de guia sobre cílios. Eu vou deixar aqui nos cards para você acessar. Tudo que você precisa saber sobre cílio postiço, como colar, tá nesse vídeo. Eu tô passando a colinha aqui. E assim, cílio postiço é uma coisa que você vai pegando o jeito com o tempo. Eu tenho um vídeo aqui bem antigo sobre cílio, que muita gente assiste ele, inclusive até hoje. Muita coisa mudou desde aquele vídeo, muita coisa. O cílio que eu usava na época era horrível, parecia plástico puro. Então assim, com o tempo a gente vai melhorando, né? Eu gosto de colocar o cílio até mesmo sem delineador, sem nada. Inclusive, se eu tiver com pressa e precisar fazer um olho e não saber o que eu faço, eu simplesmente marco o côncavo e coloco o cílio postiço e é isso, sabe? Nem delineado, nem nada. Porque o cílio, ele transforma completamente o olhar. Olha a diferença de um olho pro outro. Você pode colocar um menorzinho, mas assim, a diferença é gritante. Bom, agora a última dica é pro batom. Eu vou passar um batom escuro só pra vocês conseguirem enxergar mais a diferença. E a dica é pra aumentar a boca. Vocês sabem que todo mundo tá fazendo aí preenchimento labial, mas isso pode ser muito resolvido com batom. Você vai contornar ele um pouquinho pra fora, não exageradamente. Sai um pouquinho mais aqui no centro e depois você vai entrando nas laterais. Agora desse lado aqui eu vou fazer ele só como a maioria faz, né? Só preenchendo por dentro. Olha essa diferença, gente. Foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as dicas. Anotem tudo e tentem fazer. E se você tem alguma dica que mudou a sua maquiagem, me deixa aqui nos comentários que eu quero testar. E assim, é claro que essas coisas vão sempre se renovando, né? É muito de fases. E eu tô sempre mudando, sempre testando coisas novas. E eu espero que vocês tenham gostado. São detalhes, são coisas bem sutis, mas que fazem uma diferença no resultado final. E é isso, gente! Envia esse vídeo para suas amigas que adoram maquiagem. Não deixe de me acompanhar no Instagram e no Facebook. Beijo e até mais! Tchau!